E aí, São Jorge, Manelia, Janchan, rapaziada da Rádio Timão. Estamos aqui com a Rebeca. Rebeca, obrigado por estar participando com a gente. É nóis. Vou pedir para você se apresentar primeiro. Eu sou a Rebeca, sou jornalista, ativista, atuo em várias causas, movimentos sociais, mas um dos meus focos é a questão do fim da guerra às drogas e a legalização da maconha. Rebeca, obrigado por estar participando mais uma vez. A gente vai falar com uma molecada aí, muitos são usuários, muitos têm um discurso muito radical, principalmente por causa da frequência da igreja, do pastor ou da educação rígida em casa, mas desmistificar um pouco desse tema. Se confunde a legalização da droga com a banalização, com o uso indiscriminado e ainda bem por aí. Eu vou começar falando, no passado eu fui viajar, o Guerreiro agora vai ter a oportunidade de ir também. Eu fui para Amsterdã com a minha esposa, onde é legalizado o uso, e eu não vi ninguém usando. Num lugar que é legalizado, que o discurso já evoluiu muito. Eu gostaria que você explicasse, para a gente começar a entender esse assunto, essa diferença da legalização e do uso indiscriminado, vamos dizer, da legalização e da liberação da maconha. Eu acho que são duas discussões. Eu falei da maconha, mas a gente pode... Eu acho que vamos começar pela maconha, que é o que o pessoal já está mais familiarizado, também a droga ilícita mais consumida no mundo, né? 80% das pessoas que usam drogas legais tendem a usar a cannabis. Então, assim, eu gosto de sempre separar. São duas discussões. Uma discussão sobre o uso de drogas, que é uma discussão que tem a ver com saúde mental, saúde pública, né, com a questão da adição, do vício, condições socioeconômicas, etc. E você tem a discussão sobre a política de drogas, que é como o governo controla determinadas substâncias da nossa sociedade, substâncias que são consideradas ilegais. Então, a questão sobre o uso, ela é uma questão complicada porque ela envolve muito a questão da religião, da moral, do costume de cada família. E eu acredito que ela tem que ser tratada nesse âmbito. Então, cada família, de acordo com os seus conceitos, tem que discutir, esclarecer e tudo mais. Não é o governo que tem que dizer para as pessoas o que elas devem usar ou não. Isso é parte de uma educação, do empoderamento do próprio indivíduo. Hoje, com a internet, com o acesso que existe à informação, se você quer usar qualquer substância, praticar um esporte de risco, ou se você vai fazer uma viagem que tem um determinado nível de risco, você vai lá, se informa, dá um Google, fala com seus amigos no Facebook que já fizeram o mesmo tipo de viagem. Então a informação está aí acessível, a gente pode melhorar na nossa educação para o uso responsável. Isso serve também para o próprio álcool, né, que é a droga mais consumida no Brasil, é a que mais mata também. Funciona com a questão do tabaco, né, a gente teve uma redução de 30% Nunca viu alguém fumar maconha e causar um acidente no trânsito. Pelo menos a gente não sabe, né? A gente não né? sabe. O que a gente sabe é que, por exemplo, nunca ninguém morreu de overdose de maconha. A maconha é uma droga que ela não mata, ela pode causar alguns efeitos negativos, mas ela não te mata. E aqui no Brasil saiu um estudo esses dias que a cada 36 horas morre um jovem vítima de overdose de álcool. Não de acidente de trânsito, de overdose de álcool mesmo. O consumo exagerado de álcool. Aí abre toda uma discussão de que aqui no Brasil o consumo do álcool não apenas é incentivado, ele é promovido, né? A indústria do álcool tem bastante poder aqui no Brasil, inclusive em relação ao futebol, que é um esporte. Então, tem algumas, tem algumas incoerências que a gente tem que olhar, porque enquanto esse mercado é legalizado, promovido, publicizado, como patroa, né, para eventos, e tem propaganda na TV, nas revistas, na internet e tal, algumas outras substâncias, como a maconha, que não causam morte por overdose, são altamente criminalizadas, são ilegais e acabam gerando uma desgraça social, que é o que a gente vê hoje nas periferias das maiores cidades do país, entendeu? Então, essa política de repressão a algumas substâncias que ainda são ilegais, elas causam um tipo de controle social das populações mais pobres, principalmente. Tem um recorte racial muito forte. Você vê que quem morre mais nessa guerra entre polícia e tráfico são os jovens negros, pobres, de periferia. É um genocídio dessa juventude, justificada por uma política de repressão a algumas substâncias que são ilegais. E quando você compara isso com álcool, fica muito difícil de você justificar que a maconha faz mal. Se hoje a ciência já diz que
que faz muito menos mal do que o próprio álcool, como eu disse, é não apenas regulado, mas incentivado. Então, a discussão sobre o uso, ela é uma. E a gente tem que melhorar, a ciência tem que estudar mais, especialmente drogas um pouco mais complexas, como é o caso do crack e da cocaína, né? Cocaína e crack são exatamente a mesma droga, é a forma de administração e consumo que muda. Exatamente. E a condição social, geralmente quem fuma crack está na rua, já está numa situação de vulnerabilidade social bastante grande, e isso contribui para que ela tenha um uso que acaba sendo muito prejudicial para a sua vida e para a sua saúde, né? Acaba naquela situação de rua e sem nenhuma expectativa de conseguir qualquer autonomia sobre a sua vida, a droga acaba sendo meio que o menor dos problemas, é meio que uma solução ali, né? Exatamente. Quando eu era criança, na minha época, a gente via essa galera que mora na rua usando, era cola de sapateiro e álcool. E a cola de sapateiro, que é regulado, é um produto lícito, então pode ser controlado de forma apropriada, você sabe quem produz, quem vende, aonde vende, quanto custa, tem nota fiscal, etc. e tal. Isso reduziu muito o uso irregular da cola de sapateiro como entorpecente. Mas o crack, como é um derivado da cocaína e ambos são ilegais, você tem essa prevalência aí do uso das populações em situação de rua, que é muito visível para quem mora nas cidades e que gera uma série de questões de saúde pública. Né? Quando a gente fala da legalização, a gente fala da criação de regras. Exato. Que viabilizam o consumo ou não, enfim. Por exemplo, o álcool. A gente sabe que o álcool é uma droga, da maneira como for usada, ou de fato, independente de como for usada, é mais agressiva para o organismo do que, por exemplo, o uso da maconha. Começar pela maconha, como você falou. Mas, por exemplo, criar uma série de regras para o álcool, para o cigarro, por exemplo, como não vender para menor, não poder beber e dirigir, punir quem faz isso, criminalizar quem faz isso, e então para a maconha, assim, acho que já desde a época da escola, já os professores falando que há todo um discurso pautado em hipocrisia em cima que é uma coisa até certo ponto mística, né? Em cima que é a porta de entrada, que é como na maconha que se começa. Então, assim, por que você acha que a legalização da maconha ela demorou tanto para ser trazida ao debate ou para efetivamente começar a abrir para uso medicinal, como a gente vai falar daqui a pouco? Você acha que é um discurso, digamos, cristão, social cristão? Acha que é só isso? Tem a ver com o controle de informação, porque até 10 anos, enquanto a internet não era uma coisa popularizada e a informação estava acessível, a gente só sabia sobre isso o que era publicado nos jornais e o que algum outro estudioso, acadêmico, se dispunha a falar, né? Eu acho que durante muito tempo essa discussão ela foi realmente presa, assim, ela ficou, os governos eles ficaram segurando, principalmente por causa da influência dos Estados Unidos, né, que é o grande promotor dessa política em nível internacional de guerra às drogas, e isso simplesmente não era discutido. Tinha um ou outro, um bando de loucos aí espalhados em algumas universidades, no centro de pesquisa, que começaram a falar sobre isso a partir do começo dos anos 90, principalmente, a coisa veio crescendo. Teve a regulação da maconha medicinal no estado da Califórnia em 96, que foi o primeiro estado americano a legalizar o uso da maconha medicinal. E aí, entre 96 e 2012, você foi tendo um aumento, um avanço, pouco a pouco, dessa coisa da maconha medicinal. Aí, quando vem a maconha medicinal, ela quebra um tabu. Porque daí não é mais o vizinho maloqueiro que está fumando um beck na rua. É a tiazinha que tem esclerose múltipla e que a única coisa que faz a dor dela passar é fumar um baseado, entendeu? Então, isso mudou um pouco a cara do usuário de maconha nos Estados Unidos, a questão da maconha medicinal. E foi o que teve uma grande diferença na percepção pública sobre o assunto, explica também por que a gente está onde a gente está hoje. E aí também teve, depois que legalizou na Califórnia, você conseguiu desenvolver uma série de pesquisas, que até então é muito difícil pesquisar uma droga legal. Como você vai conseguir? Aí, matéria-prima para nada. Teoricamente, sem ser pela via do todo tráfico. mundo sabe onde compra, né? Daí é você poder conseguir uma bolsa de pesquisa numa universidade, fazer um negócio que você possa publicar numa revista e tal. Vixe, é mó treta. Então, assim, quando a Califórnia legaliza,
Lá você cria um ambiente. E a Califórnia ainda. Aí isso soma com outros países, como Israel, por exemplo, que desde os anos 50 já faz pesquisas. A Holanda, que como você citou, é um país que tem um ambiente mais tolerante, então lá ele já tem essa coisa da cannabis medicinal evoluída. Mas deve ser um ou outro lugar. Nos Estados Unidos, né, como tudo que acontece lá, Califórnia, Hollywood, tá, bomba, o negócio vira mais um negócio mais forte, mais aceitável. Então, são esses últimos 10 anos a gente está colhendo o resultado desse acúmulo científico e dessa mudança de percepção que teve com a maconha medicinal nos Estados Unidos. E também você teve a coisa de alguns políticos, ex-presidentes, né, como o próprio Fernando Henrique, que se envolveram nessa discussão e ajudaram a quebrar esse tabu. Bill Clinton, Kofi Annan, vários ex-presidentes latino-americanos e tal. Isso ajudou também dentro dos meios mais conservadores, na própria ONU e tal. A gente tem que parar e rever essas convenções internacionais que têm mais de 50 anos que claramente não estão. Sociedade andou, né? Não estão funcionando. Não está funcionando. Está fazendo a mesma coisa há 5 décadas e não está funcionando. As pessoas. O consumo aumenta, a violência aumenta, a polícia continua corrupta, você ainda tem gente morrendo de overdose, você tem ainda casos de HIV, tuberculose, hepatite associados ao uso de drogas, porque não tem redução de danos, você tem problemas na área de saúde mental, então se a pessoa realmente desenvolve, né, um tipo de vício, dependência, ela não encontra no sistema público de saúde uma estrutura adequada para tratar dessa condição, que é uma condição de saúde. Então, ela acaba sendo refém de uma linha mais religiosa. Você falou é cultural. É cultural e também tem uma curiosidade, principalmente nessa linha de saúde, na justiça do trabalho, ela já está estabilizando algumas pessoas que têm determinados vícios, como o consumo de droga e o consumo de droga álcool, que não deixa de ser uma droga legalizada. Até a gente tem essa mania de falar o consumo de droga e o consumo de álcool. Na verdade, é o consumo de droga. O consumo de droga e o consumo de droga legalizado. Então, alguns tribunais, lógico, sempre uma pessoa inicia a discussão, fala, não é assim, ele é usuário, manda embora, vai pra rua, não, peraí. Ele é um viciado, então ele pode se tratar, se afastar, quem vai pagar a previdência e manter o contrato de trabalho dele, porque não vai ter ônus nenhum do patrão, não precisa demitir, jogar lá pra rua a própria sorte. Então, nos tribunais não tem muita lei, é mais uma tese de base pautada no princípio da continuidade da relação do trabalho, mas também isso já está vindo do tribunal, alguns tribunais. Eu acho que isso é um reconhecimento, assim, que a gente vive numa sociedade muito difícil. Bem, São Paulo, mano, você para sair de casa todo dia, você sai de casa já meio preparado para uma guerra, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer. É uma vida estressante, a gente fica correndo atrás de grana, é difícil chegar no trabalho, é violento, mas na agressão, a família, todo mundo tem problemas e tal. Algumas pessoas, elas não conseguem lidar bem com tudo isso. E elas vão buscar ajuda em lugares que talvez não sejam os melhores para elas, entendeu? Elas estão precisando, isso vem, né, de algum tipo de depressão, de algum tipo de problema de identidade. Não é, são doenças também, mas é diferente de, quebrei um braço, não é? Então, e a gente não tem uma cultura de acolher, né, essas pessoas que têm uma dificuldade maior emocional e de se enquadrar, né? No colégio sempre tem aquele menino na classe que é o menino mais esquisito, mais tímido. Esse cara, com 11 anos, se ele sofrer um bullying no colégio, se ele não tiver uma família esperta, um brother ali que vai dar uma força, entendeu? Que vai incluir ele de alguma forma, cara, ele é um cara que tem uma tendência a desenvolver algum tipo de dificuldade no futuro, se ninguém olhar para ele, porque ele não está preparado. E aí a gente tem que olhar para essas pessoas com mais cuidado. Então você tem isso por um lado, e como eu disse, você tem a situação de pobreza extrema, ou de outros tipos de traumas, de violência doméstica, por exemplo. As pessoas acabam saindo de casa porque são vítimas de violência, acabam na rua, perdem a esperança, acabam recorrendo a algum tipo de droga para sobreviver ali naquele meio tão difícil. Então, é muito difícil a gente julgar por que a pessoa está abusando de uma substância. Achar maconheiro, alcoólatra, cheirador, é muito fácil. Todo mundo tem uma história, né? E essa história que precisa ser entendida, apoiada, o que pode mudar? Mas tem uma questão muito chave, né? Principalmente para os usuários de rua, que é onde o Estado acaba sendo mais agressivo, mais violento, e a gente como sociedade acaba excluindo ainda mais uma galera que já é muito marginalizada. Essa galera precisa do básico.
precisa sentir que existe um lugar para elas na sociedade, sabe? Não adianta você dizer, tem que sair da rua, tá? Mas vai sair da rua e vai fazer o quê? A gente precisa dar conta de gerar emprego, renda, não um tipo de emprego, não é só apoio psicológico, assistência, entendeu? A pessoa reencontrar, tirar seus documentos, retomar o mínimo controle sobre a vida. Isso não é um processo rápido e a gente, como eu disse, não pode julgar. Né? Quando aparece uma pessoa mais de classe média, um ex-modelo, um ex-artista que tem um problema com droga, nossa, coitado. Coitado. Que rapaz bonito. Que rapaz bonito. Olha, ele não merece ser isso. Como se o negro, que não fosse bonito, ele pode ser assim, né? Exatamente. Para isso a vida é justa. Um é vagabundo e o outro é coitado. O outro é coitado, exatamente. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade, sabe? Eu acho que a gente tem que... Todas as pessoas merecem uma segunda chance, um acolhimento. E essa desesperança, ela acaba, ou ela reflete talvez numa adição, numa dependência, ou ela pode refletir num comportamento violento. E aí vem para outra questão, né? Hoje, se você olhar as comunidades mais pobres, e eu não gosto aqui de generalizar, porque eu não vivo nesses lugares, mas eu estudo, eu convivo, eu leio, eu procuro saber. Então, do que eu posso analisar, sem querer ser a dona da verdade, porque sempre é polêmico. Exatamente. O que eu vejo assim, a situação ela melhorou, né? Nos últimos 12, 15 anos, as pessoas estão mais alfabetizadas, existe mais oferta de emprego, mas assim, o tipo de emprego que é oferecido para um jovem hoje, nem todo mundo quer ser, sei lá, cobrador de ônibus, atendente de telemarketing, né, camelô, gari, que são os trampos que tem mais. Só parênteses, eu costumo comentar com o Ferreira, que está filmando a gente, que esses cursos para os jovens da periferia são sempre cursos técnicos, onde vai colocar ele sempre na condição de empregado. Você não vê um curso de empreendedorismo, exato. Você não vê um curso de desenvolvimento intelectual, exato, de leitura dinâmica. Aí fica só sentando ali no É sempre um curso que você, mas vai colocar no mercado de trabalho, mas é sempre na condição de empregado. É sempre na condição de mão de obra barata. Mão de obra barata. E nem todo mundo tem esse perfil, entendeu? Então, assim, existe uma função social hoje, uma coisa bem polêmica que eu vou falar agora, mas é para as pessoas refletirem. Então, assim, aí você tem um cara que está nessa situação e ele não quer, porque não é que ele é um cara do mal, mas aquilo não faz sentido para ele, eu entendo, porque eu também construí uma vida que é fora de um padrão, não tem uma carreira, não trabalho das 9 às 5. Eu sou uma empreendedora social, entendeu? Então eu consegui criar um caminho, né? Tive a oportunidade, estou aproveitando, tentando devolver para a sociedade as oportunidades que eu tive, mas muita gente não tem essa oportunidade. E aí o cara vai pro quê? Aí ele, você não é artista, né? Se ele não é MC, não dança, não sei o quê, se ele não é cabeleireiro, sacou? Ele tem que, você não tem um traquejo ali. Ele vai para uma atividade que vai trazer um poder ali para ele imediato, uma grana, que ele vai conseguir reconhecimento perante a comunidade. Um certo nível, entendeu, de destaque, por mais que a gente. E que cumpre que acaba cumprindo essa função social de um vácuo que existe ali, de criar oportunidades para as pessoas serem empreendedoras, para elas criarem seus próprios rolês, entendeu? De educação mesmo. Então eu estive, por exemplo, na favela do Maré, no Rio, no ano passado, e cara, é chocante, porque você chega lá e você vê a UPP, né, você vê o camburão da polícia. E a UPP está militarizando as comunidades. Aí você vê jipe do exército para tudo que é lado, posto do exército, os caras com fuzil no meio da comunidade. Pô, mas a galera fumando pedra na esquina, a boca bombando, o caminhão de cerveja subindo, só que o lixo acumulado na esquina, então sobe o caminhão de cerveja, não sobe o caminhão no lixo. A galera tem celular, mas não tem luz em casa direito, sacou? Aí você anda as ruas tem esgoto. Escola, posto de saúde é do lado de fora, o ônibus não entra na comunidade. Tem várias loucuras. É uma batalha social mesmo. Exatamente. Então assim, aí o que sobra para quem está lá? Que já viu o irmão mais velho morrer, outro de bala perdida, né? Bala perdida, como bala perdida? O mundo passa a ser aquilo para a pessoa. Como é que você vai julgar, entendeu? Tanto de fora e você não tem uma coisa. Então, e a coisa das drogas acaba sendo usada como uma justificativa para manter as coisas dessa forma. Porque não tem plantação de maconha na favela, não tem plantação de folha de coca na favela, não tem nem laboratório de refino de cocaína mais na favela hoje em dia.
Isso tudo é feito fora de lá e alguém leva isso para ser vendido a partir daquele lugar.